Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos apresentar um trabalho de Química Eletroquímica Computacional, apresentado pela professora Gisele. Então, isso é um trabalho de faculdade. Então, beleza, começando aqui. Introdução. A experimentação eletroquímica está finalmente assentada sobre uma teoria fenomenológica que é constituída por um conjunto de equações entre grandezas de interesse, corrente, potencial, concentração, impedância, etc., que possibilitam a análise de quantitativas dos experimentos, especialmente no caso de técnicas dinâmicas. Quando o sinal aplicado varia com o tempo, as equações diferenciais é difícil e, em última análise, envolve algum tipo de aproximação numérica, como integrais pelo uso de Laplace e do teorema de convolução e a subsequente solução destas equações integrais por métodos numéricos. Então, originalmente introduzida por Debye e largamente estendida por Nicholson e Stein, permite obter relações funcionais entre corrente e potencial. Para experimentos de varredura linear, por exemplo, tem a forma... Bem, eu vou mostrar aqui uma imagem do slide, beleza? Por causa que eu não encontrei algo relacionado a isso. A função é I igual NFC raiz quadrada de π d0 beta x vezes beta t. Falando um pouco sobre as ferramentas para a eletroquímica computacional. É notável que nas últimas 3 décadas, um esforço considerável de pesquisa tem sido feito para o desenvolvimento e adaptação de métodos numéricos aos problemas eletroquímicos. Este intenso trabalho resultou no desenvolvimento de softwares dedicados à simulação eletroquímica, que já se encontram disponíveis, por exemplo, o DigiSim, o DigiElt e o ElSim. Nestes programas, o problema e sua solução computacional são completamente invisíveis para o usuário final, o que torna o uso extremamente simples. Contudo, sua utilização é menos direta do que no primeiro caso, uma vez que o usuário deve configurar a geometria do problema, selecionar equações e condições de retorno e serem utilizadas e configuradas em alguns parâmetros relativos à solução numérica do problema. A desvantagem é o custo elevado das licenças. De acordo com a discussão apresentada por John Alden, são necessárias 3 informações para a construção de um modelo eletroquímico, sendo elas o mecanismo do processo eletroquímico que vai ser estudado, a geometria empregada no estudo e a técnica experimental utilizada nesse processo. A partir dessas informações é possível definir os elementos que constituem um modelo, dentre eles o domínio, as equações e as condições de contorno. Uma vez que envolve variáveis espaciais, uma descrição geométrica do sistema estudado é necessária. A região delimitada do espaço para o qual as equações diferenciais do modelo são válidas é denominada domínio do problema e, em geral, é representado pela letra ômega. Os limites destes domínios são denominados de fronteiras e representados por ômega delta. No ES, as geometrias são predefinidas a partir do tipo de eletrodo utilizado e o usuário apenas escolhe a opção apropriada. Elas são, em geral, limitando os casos unidimensionais e aos casos bidimensionais mais comuns. Definição das equações. A maioria das situações experimentais em eletroquímica pode ser modelada pelo sistema formado pelas equações, que na literatura especializada recebe o nome de equações de Nernst-Planck-Poisson. As equações de Nernst-Planck é uma equação de conversão de massa, que descreve o movimento das espécies químicas em soluções. Ela expressa a variação da concentração, SI, da espécie I com o tempo em função da divergência dos fluxos por difusão. DI delta SI, onde D é coeficiente de difusão da espécie I. Em termo reacional, R vezes SI/SJ foi adicionado para ter em conta a reação química homogênea entre as diferentes espécies. A equação de Poisson é uma equação clássica de eletrostática que permite calcular o potencial elétrico para uma dada distribuição de densidade de carga em um meio com permeabilidade elétrica. Condições do contorno.
A solução às equações diferenciais parciais apresentadas requer um conjunto apropriado de condições de contorno. As condições de contorno estabelecem o valor da variável ou de seu gradiente em cada uma das fronteiras do domínio. No primeiro caso, são denominadas condições de Dirichlet, e no segundo caso, são denominadas condições de Newman. Para as equações de Poisson, as condições de Newman equivalem ao campo elétrico na direção normal à fronteira. Neste trabalho, um roteiro básico para a utilização de eletroquímica computacional foi delineado, enfatizando que a existência de softwares comerciais permite a investigação de praticamente todos os problemas sem a necessidade de conhecimentos de programação. Exemplos bastante específicos de modelagem que foram apresentados com o objetivo de apresentar o tipo de informação que pode ser obtida a partir da modelagem computacional e demonstrar um amplo espectro de problema que pode ser tratado a partir desta técnica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido isso e boa sorte para entender se você não entendeu. É por causa que aqui exige muita matemática. Ao invés de computação é matemática isso aqui, beleza? Então fique com vocês aí. Então, os integrantes foram Carlos Dato Correia Queiroz, eu, Cristiane Penício, Heitor, Thiago Cordeiro, Abner Tadeu, Pedro César e Leonardo Fernandes. As referências vão estar na descrição do vídeo, ou eu vou deixar no comentário fixado, entendeu? Bem, eu vou deixar aqui um link, beleza? Muito obrigado. Falou, fui.